Hiper TV apresenta Descobrindo e Revelando, com Luiz Pops. Relembrar os acontecimentos de uma cidade ajuda a fortalecer o sentido de pertencimento ao local. A memória é a presença do passado e a história dá vida à memória. Por isso, o resgate histórico conquista ainda mais importância. É não permitir o desaparecimento das nossas origens e nem se esquecer de tantos fatos relevantes para a cidade. E no caso de Peró, são 1000 anos de registros históricos. A história formal sobre o desenvolvimento do município, mas também as crônicas escritas por pessoas que viveram em Iperó e viveram em Iperó, rica em detalhes, contando sobre muitos aspectos do cotidiano local. Estamos abrindo, descobrindo e revelando hoje com esta citação do livro do nosso amigo Hugo Augusto Rodrigues, que hoje, com muito orgulho, entrevistamos aqui no Descobrindo e Revelando. Obrigado, Hugo, seja bem-vindo. Hugo, que é jornalista, que já trabalhou na Prefeitura de Peró, trabalhou no Banco do Brasil e vai contar um pouco da sua história, da história do livro, da história de Peró, desses 1000 anos de história. Muito obrigado, Hugo, e seja bem-vindo. Obrigado, Luizinho, agradeço o convite da Hiper TV, né? Professor Luiz também, com quem eu conversei anteriormente. É uma alegria, né, estar aqui hoje, falando não só do livro, mas também contando um pouco mais da história da cidade, onde a gente nasceu, cresceu e a gente continua desenvolvendo atividades ainda hoje. Então, agradeço mais uma vez a todos vocês aqui da Hiper TV por esse espaço, né, por estar aqui nessa oportunidade falando um pouco mais da nossa cidade. Nós que ficamos agradecidos com a sua presença e vamos conversar um pouco e contar um pouco de toda essa história de Peró. Hugo, sabemos do seu livro e de todas as histórias que o site Cidade de Peró tem. Então, eu queria que você falasse um pouco para nós como que surgiu, de onde surgiu esse trabalho de resgatar a história de Peró. Então, esse trabalho meu, especificamente, eu comecei em 2003. Ainda estava ali no primeiro ano da faculdade, né, sou formado em jornalismo, e a nossa cidade, naquela época, não tinha ainda um museu, por exemplo, como não temos ainda até hoje, mas é um sonho, uma expectativa que em breve a gente possa ter alguma iniciativa nesse sentido, né, e que se concretize, mas a cidade não tinha. E tinha, por exemplo, o Ed Domingues, né, que na época fazia um trabalho parecido de resgate da memória da cidade. Sandro Canatelli, que é um amigo da gente, professor, também já tinha feito na época um trabalho de resgate da memória da cidade. A própria Isildinha Domingues também, naquela época, já tinha feito um trabalho de memória da cidade e ainda hoje continua fazendo, principalmente resgatando ali as raízes da família Domingues, né, aqui em Iperó. E o meu tio, José Roberto Moraga Ramos, Moraga, né, conhecido também na cidade, fotógrafo, também tinha e continua até hoje junto comigo num trabalho de memória da cidade. Então, acho que com isso, né, e até por a gente ter raízes na ferrovia, nascido em Iperó, cresci em Iperó, então a gente ama a cidade. E, de alguma forma, eu imaginava que teria que fazer alguma coisa para não deixar essa memória se perder. Pelo menos o que já não tinha sido perdido, né, até aquele momento. Então, foi assim que começou. Então, fomos aos poucos, montei um blog que, na verdade, nem tinha esse viés da história, era um blog mais voltado para a questão pessoal, só que comecei a pesquisar história de Peró, estação, Floresta Nacional de Ipanema, que também é riquíssima, né, de história. E aí, a partir de 2003, 2004, né, no ano seguinte, comecei a colocar essas pesquisas da cidade no site e aí foi tomando forma que nem eu imaginava a proporção que ia alcançar esse trabalho todo, como alcançou, né, até hoje, aí, quase 20 anos depois, né? E pensando nos desafios, né? Imagino, lá 2003, não sei como que eram os desafios de internet, para você ter todas essas informações. Queria que você falasse um pouco desses desafios,
para juntar esse acervo, para ter esse material rico que você conseguiu? Eu acredito que o desafio maior, assim, falando da minha experiência nesse trabalho todo, foi justamente de conseguir documentar, né, essa história. Então, se você vai falar, por exemplo, de uma cidade de São Paulo, você vai ter fácil referência para pesquisa. Você vai falar sobre Sorocaba, né, que é uma cidade referência para a nossa região hoje, você vai encontrar material fácil também, né, para pesquisa. Mas e para Iperó? Né? Será que alguém já tinha escrito alguma coisa? Onde que eu ia encontrar, né, documento? Lógico que a gente tem que valorizar a história oral, como sempre procurei valorizar ao longo desse período todo, né? Mas é importante a gente ter documentos também que comprovem o que a gente está resgatando ali. Então, esse foi talvez um dos maiores desafios. E aí a gente foi atrás. Porque nem tudo está na internet, né? Tem muita coisa que a gente tem que vasculhar, eu uso muito o termo fuçar, né? Tem muita coisa que a gente tem que fuçar mesmo para encontrar. E aí encontrei muita coisa bacana, né? Arquivo do Estado de São Paulo, muito material fantástico, específico sobre a nossa cidade. Né? Encontrei, por exemplo, lá no Arquivo do Estado, as plantas da ferrovia, né, da Estrada de Ferro Sorocabana, de quando eles mudaram o traçado, né, fazendo com que o traçado passasse na Iperó, na região central, né, de hoje. E ali constam todos os terrenos que foram desapropriados, os proprietários, né, que foram indenizados pelo governo do Estado. Então, ali realmente a gente pode considerar como uma certidão de nascimento da Iperó de hoje, né, dessa região onde a gente está aqui mais central da cidade. Então, o desafio maior, eu acredito, é a questão de documento e de referência. Só que daí, ao longo desse período, vamos utilizar dessa forma, graças a Deus, né, graças a tantas pessoas que a gente foi conhecendo também nessa caminhada, consegui encontrar muita coisa, né, e continuo ainda encontrando muita coisa bacana que acaba ajudando, né, a encorpar todo esse documento, que, como eu falo, inclusive no livro, eu não tive e não tenho a pretensão de dizer, isso aqui é a história completa da cidade. Não é a história completa, né? Tanto porque muita memória acabou indo com as pessoas, né, que a gente não conseguiu guardar, registrar, né? Como, assim, enfim, perdemos muitos documentos também, né, com o passar do tempo, e assim, por mais que seja uma cidade relativamente pequena, mas tem muita história, né? Mais de 1000 anos, como você mesmo citou aí na abertura. Então, é um quebra-cabeça, né? Eu acredito que uma boa parte hoje está montado, né? Mas não é completo, né? A história continua sendo escrita. As peças estão se juntando. As peças vão se juntando, mas pode ser que em algum momento a gente tenha que revisar a própria pesquisa minha, né, que foi feita, de repente lá na frente encontro alguma coisa que vai questionar algo que eu tinha descoberto antes. Então você vai ter que rever, né, algum conceito, alguma afirmação que foi feita. Então, assim, é um trabalho dinâmico, né, continua ali sendo reescrito, né, sendo analisado, procurando sempre respeitar muito a todos, né. Procuro mostrar a importância de cada um, né, no desenvolvimento da cidade, né, ao longo de todos esses anos, né, não só pensando em emancipação para cá, ou não só pensando em Estrada de Ferro Sorocabana para cá, mas para trás disso tem muita história, né? Se for pensar que no século XIX a gente já tinha uma Abacaitava fervilhante, né, no fim do século XIX. George Wetterer também, que inicialmente chamava Vileta, já era um lugar muito movimentado, né? A própria Ipanema, na época da fábrica de ferro, um lugar extremamente importante. Então, quer dizer, a nossa história, a nossa cidade não tem só 56 anos de história, né? 56 anos como município autônomo, né? Emancipado, mas a história vai muito além disso, né? Mais de 1000 anos como referência das urnas indígenas que foram encontradas aqui no fim da década de 70, aqui na região central, e que em outras áreas do nosso território também houve essas descobertas. Então é muita história, que acredito que a maioria da população acaba nem tendo a noção, né, dessa grandiosidade dessa história. Então a gente acaba muitas vezes ainda ouvindo, Iperó não tem história, né, e na verdade tem muita história.
E muita história para a gente resgatar ainda. E toda essa história, ou parte de toda a história, você conseguiu colocar no site Cidade de Peró, que acho que foi 2004 que iniciou. E qual a importância do site, né, para apresentar essa história? E também se você teve alguma participação da população, se as pessoas contribuíram com acervo ou com informações para compor o site. Então, 2003, 2004, né, que foi o começo disso tudo, ainda era um blog, era hospedado no Vila Ball, que hoje nem existe mais, né? Na época que a internet era só mato ainda, não tinha nada, né? A gente costuma brincar. E o espaço era muito pequeno, então ali o pessoal me chamava ou de Hugão, ou como eu estudava em Sorocaba e era o único de Iperó, eles chamavam de Peró, né? Então tinha os dois apelidos. Então aí nesse Vila Ball a gente criava blogs pequenos nesse Vila Ball e eu criei esse blog chamado Hugão.peró. Juntou os dois apelidos. Juntou os dois apelidos. O Hugão.peró durou ali 4, 5 anos, só que era um espaço pequeno. E aí eu vi que essa pesquisa ela foi se encorpando, foi tomando forma e já não cabia mais coisas, né? Porque a gente continuava sempre pesquisando e trazendo coisa nova. Então aí no comecinho de 2010 eu fui em busca de um domínio. E aí Cidade de Peró, por exemplo, não tinha esse domínio. Então eu criei esse domínio, cidadedeperó.com.br e transferi esse blog Hugão.peró, todo esse material para esse novo site. E aí de lá para cá, de 2010 para cá, já com esse nome Cidade de Peró, aí expandiu ainda mais, né? Até a última vez que eu tinha acompanhado a questão de visitantes no site, no fim do ano passado, a gente tinha mais de 204 mil pessoas, né? Visitantes únicos. Então, quer dizer, não era a mesma pessoa acessando várias vezes, eram visitantes únicos, mais de 204 mil. Então, se a gente pensar que Iperó hoje tem cerca de 40 mil, então, quer dizer, 5 vezes mais a população da cidade já tinha visitado o site. E realmente, como você comentou, nesse período as pessoas foram participando ativamente também desse trabalho. E como que participavam? De uma forma que nem eu imaginava, né? Porque a gente tinha no site um livro de visitas, como a maioria dos sites tem. Então, o que imaginava é que o pessoal ia visitar o site, se quisesse entraria no livro de visitas, deixaria uma mensaginha curta ali, visitei o site, legal, gostei, coisa curta. Só que aconteceu, vou até usar entre aspas, um fenômeno, né? Que as pessoas de Iperó, principalmente aquelas que já não estavam em Iperó mais, elas começaram a usar o livro de visitas como um espaço para escrever as memórias delas em Iperó. Então começou a sair muita crônica dali, né? No livro de visitas do site, que a gente nem imaginava. E aí foi buscando ideias, falei, puxa vida, eu precisava de uma forma de valorizar, né, esses relatos, por mais que seja uma história informal da cidade, digamos assim, mas é uma história muito rica de detalhes, né, que talvez na história formal a gente nem fosse contar, não ia aparecer, né? Então a gente criou um espaço no site chamado Fragmentos de História, né? Pensando em cada um contando um trechinho de uma história da cidade, um trechinho da vida dele. Eu vou falar sobre o time do Sorocabana, vou falar sobre a procissão de Santo Antônio, vou falar sobre o cinema Sorocabana, né? Que a gente até essa semana relembrando 27 anos do incêndio, né? Então as pessoas iam escrevendo sobre vários aspectos da cidade que talvez na história formal, digamos assim, não estaria contemplado. Então eu fui puxando do livro de visitas essas histórias e colocando nesse fragmentos de história. Então realmente teve participação das pessoas e sou muito grato por isso, porque isso enriqueceu muito mais ainda o trabalho, né? Não ficou só aquela coisa de data, em ano tal aconteceu tal coisa, fulano de tal fez tal coisa. Não, se vê uma história do dia a dia da pessoa, né, do que aprontavam na escola, né, do que aprontavam de brincadeira na rua, em Iperó. Então, muito bacana, assim. E aí o pessoal, por exemplo, via a história do Luizinho, e alguma da história do Luizinho ele também participou, daí ele interagindo ali também. O Luizinho falou tal coisa, eu também lembro disso que ele falou e comigo aconteceu de tal jeito também.
Então foi formando praticamente um outro livro ali, né? Dentro do você site. Chamou de fragmentos. Fragmentos de história, porque daí cada um ia trazendo ali uma lembrança, um fragmento, né? E aí foi formando um outro quebra-cabeça, digamos assim, mais informal, como eu falo, né? Mas muito rico em detalhes também. Nossa, tem gente que tem uma memória, conforme foi escrevendo essas histórias, descrevendo com tanto detalhe, e ele fica de boca aberta, fala, puxa vida, como que lembra de tanto detalhe, assim, né? Então ficou muito bacana. Aí você vai ver história de tudo lá, de religião, educação, política, história alegre, história triste, né? Muita história para dar risada mesmo, né? Não tanta história triste, mas assim, você vai ver um pouco de tudo nesses fragmentos. Então é muito rico esses relatos das pessoas. E após o site, a gente vai falar um pouco do livro agora, eu queria que você colocasse por que o livro, de onde surgiu o livro, por que um livro, um e-book, né? Um livro digital. Contasse um pouco para nós da ideia do livro. Então, o site Cidade de Peró, hoje, por exemplo, ele está no ar novamente, né? Vamos colocar entre aspas no ar, né? Mas eu sempre fui fazendo tudo muito sozinho, nessa parte do site, de organizar o material. Então eu fui metendo as caras e fazendo, né? Lógico que contando com esse apoio que eu recebia das pessoas que entravam no site participando. Então até o fim de 2020, fim do ano passado, o site estava com todo esse material à disposição para as pessoas acessarem e verem todas essas histórias. Num determinado momento de atualização do serviço da hospedagem, né, que eu fui fazer essa atualização no WordPress, que é a plataforma que a gente usa para publicar, né, esse material no site, eu acabei perdendo, né, acredito que corrompeu alguns dos arquivos da programação do WordPress na hospedagem, então eu acabei perdendo todo o material que estava no site. Só que eu sempre mantive um backup. Né, uma cópia tanto comigo, né, no meu computador, quanto no próprio servidor, né, na hospedagem. Mas o que aconteceu? Mesmo reinstalando a plataforma, eu não conseguiria reinstalar o backup da plataforma. Então, se eu fosse disponibilizar o site novamente, teria que começar do zero. E é um baita trabalho. Na época, você até acompanhou ali quando eu fiz a última atualização em 2017, que foi, acho que 45 dias, se não me engano, para fazer o site. Então eu teria que levar todo esse tempo de novo, né? E eu fui aí deixando em stand-by, vamos dizer assim. Aí passou, começo do ano agora, fevereiro, março, abril, em maio, acordei um dia e falei, puxa vida, por que não um livro, né, sobre a história da cidade? E até como a gente tem vivido tanta incerteza, né, questão da pandemia principalmente, eu falei, puxa vida, se eu fizer o site e acontecer alguma coisa comigo, não vai ter ninguém que toque o site depois, né? Vai acabar ali o site, né? E provavelmente essa memória toda, né, se não acabar ali, mas vai estacionar ali, a não ser que alguém, né, venha e leve adiante isso. Agora o livro não. Se eu conseguir transformar esse material em livro, né, como eu já tinha toda essa cópia comigo, e conseguir que as pessoas tenham acesso a esse livro, então quer dizer, cada um vai ter sua cópia, e mesmo que, Deus me livre, aconteça alguma coisa comigo, né, então essa memória não vai se perder, né, vai estar com cada pessoa que tiver ali a sua cópia, até por isso eu uso esse termo de guardião da memória, né, porque na prática acaba sendo isso, né, que é um trabalho que até então a gente não tinha na cidade, e a pessoa hoje tendo o livro, ela acaba, de uma certa forma, sendo guardiã também dessa memória. Então, aconteceu isso. Aí eu fiquei sem o site, mas a partir de maio comecei a trabalhar nessa possibilidade do livro. E aí eu priorizei a questão do digital pelo tamanho, né? Hoje são quase 600 páginas. A gente vai tentar, como já iniciamos algumas conversas, para a viabilidade da versão impressa. Mas é possível que o custo encareça. Mas a gente vai tentar, ainda que seja uma tiragem menor, mas para contemplar as escolas, biblioteca municipal, aquelas pessoas, né, que falam, eu sou mais velho, então eu quero o físico, né? Então tudo bem, né? Vamos contemplar esse pessoal. Mas assim, lembrando que estavam sempre acessando o celular, acessando pelo computador o site. Então o livro, né, era para ser da mesma forma, mas enfim.
E aí consegui lançar o livro, meio de tanto turbilhão que aconteceu na minha vida nesse período. Já estava finalizando o livro, aí perdi minha avó num dia, 2 dias depois meu pai. Então, puxa, 2 bordoadas, mesmo, bem dadas, assim, né? E aí eu falei, puxa vida, e agora, né? Acho que agora mais do que nunca ainda tenho que terminar esse material, tanto para homenagear os dois, quanto homenagear todos aqueles que ajudaram de alguma forma a construir a história da cidade, que hoje também já não estão aqui com a gente mais, né? Então aí eu acredito que é Deus, né, cada um na sua crença, uma energia, o universo, enfim, e eu consegui força para terminar, porque já estava bem na fase final mesmo, né, do livro. Foi no fim de junho que eles faleceram, e aí 15 dias depois eu consegui terminar com o registro na Câmara do Livro, tudo certinho, e iniciar, né, a divulgação para a venda do material. E lógico, estamos ainda com essa possibilidade que eu acredito que vai dar certo também, de a gente transformar, não só digital, mas também na versão impressa, né? O site, ele era uma fonte de pesquisa, sim, né? Sim. Como você falou, 200 mil acessos. É isso. E o livro, ele é a integralidade do site, tudo que tinha no site está no livro. Ele continua sendo uma fonte de pesquisa? Tudo que tinha no site e mais um pouco, vamos dizer assim, porque quando eu fui vamos dizer assim, transformar, né, coloquei lá a mão na massa mesmo para levar adiante esse projeto de transformar o site num livro, eu fui atualizando, né, vários detalhes ali históricos, principalmente da cidade. Acrescentei alguns dados também sobre questões históricas da cidade que não estavam ainda no site, né? E a única coisa que não tem na mesma proporção no livro, que no site a gente tinha essa flexibilidade maior, é a questão das imagens, né? Então no site eu acredito que a gente já tinha ali mais de 1000 imagens, né? No livro tem cerca de 200 imagens. Mas são imagens muito significativas, principalmente as imagens da cidade, né? Então fui fazendo ali uma escolha, né, das imagens relacionadas a cada tema, né, do livro, e as imagens mais significativas relacionadas àquele determinado tema. Mas assim, em questão da pesquisa histórica, como você cita, tem mais coisa no livro até do que tinha no site. Só as imagens que um pouco menos por causa da questão de espaço mesmo, né? Com relação à história de Peró, você poderia nos dizer que temos muito a nos orgulhar da história de Peró, né? No livro fala 1000 anos, né, de história. Esses 1000 anos têm história boa, podemos nos orgulhar, nós peroenses aqui nascidos ou aqueles que aqui chegaram ao longo dessa história. E também queria que você citasse desse um spoiler aí do livro, sim. Alguma história que você queira registrar e depois a pessoa vai consultá-la no livro. Com certeza. Com detalhes. Para ver que a gente não está mentindo, né? É isso. Não, tem muita história, assim, até quando estava no site, eu mesmo não tinha essa noção dos 1000 anos, né? Quando estava no site eu colocava essa referência de mais de 500 anos, porque a gente já sabia que existia história na nossa região antes eu vou colocar entre aspas, descobrimento, né? Porque a gente aprende muito na escola que o descobrimento foi em 1500, mas não foi, né? Não, foi bem antes disso. Índio, né? Aqui. E mesmo pelos europeus, eles já conheciam o território brasileiro desde antes de 1500. Mas aí eu colocava a referência de 500 anos por causa disso, porque eu já sabia e a gente já conhecia pesquisas de que tinha a questão dos indígenas, né? Muito antes, né? Que já estavam no nosso país. Só que eu não tinha essa referência ainda exata sobre o território peroense de hoje, até que eu fui encontrando os registros dessas urnas, né? Que moradores, né, descobriram, não foi arqueólogo, não foi nenhum especialista, morador, no quintal encontrou urna indígena no fim dos anos 70. Lógico que daí veio, né, toda uma equipe de
de especialistas para validar aquela descoberta, né, da USP, do próprio Museu de Sorocaba. E aí, nessas pesquisas foram validados que sim, eram urnas que remetiam a aldeias indígenas naquela região, principalmente ali nas proximidades do Rio Sorocaba, há mais de 1000 anos. 1000 anos hoje, né, que eles citam pelo menos 500 anos antes do descobrimento do Brasil, né? Então, mesmo que a gente considere 1500, se você falar 500 anos antes, hoje já dá mais de 1000 anos. E se falar do ano de 1342, que é o ano que, de fato, né, os portugueses descobriram o nosso território, e falar em 500 anos, então você já vai falar em quase 1200 anos, pelo menos, né? Porque vai ter descobertas de mais de 1000 anos ainda, né, em outros pontos do nosso município. Então, por isso que eu falo que a história vai sempre sendo reescrita, complementada, né? Então, não é um trabalho, a história completa de Peró, não é, né? Porque a gente vai descobrir muita coisa ainda, né, do passado e provavelmente vai ter que ir complementando mesmo, né, diversas informações. E aí você perguntou mais alguma coisa? Ainda. É questão de curiosidades, né? No livro tem, sim. Você cita, no livro tem questão cultural, política, sim. histórica, religiosa. Se pudesse destacar alguma curiosidade do livro. Agora que eu me atentei, que você falou de curiosidade de orgulho, né, da história da cidade. Então, com certeza, acho que sendo iperoense de nascimento ou não, né, acho que todos os iperoenses têm, sim, muito motivo para se orgulhar da cidade. É claro que a cidade tem problema como qualquer outra cidade tem, né? E não falo nem no presente, falo, se você vai vendo a história da cidade com o passar dos anos, se vê que tem muitos erros, mas tem muitos acertos também. E a gente tem muito que se orgulhar, né? Tanto da formação dessa nossa região central hoje, que basicamente ela se fortalece com a chegada da ferrovia, né? A gente tem muita história em Bacaitava, que talvez nem quem mora hoje em Bacaitava não tenha noção dessa história toda, né? Bacaitava foi, por quase 2 anos, foi a estação final da Estrada de Ferro Sorocabana. Então, era uma estação muito importante. Por exemplo, em Tatuí não tinha estação nessa época, né? Que já era uma cidade em formação. Tietê não tinha, Boituva não tinha. Então, quer dizer, as pessoas chegavam em Bacaitava, no ponto final, para se dirigir a essas localidades, ou no sentido inverso. Quer dizer, se alguém de Tatuí quisesse ir para São Paulo, por exemplo, tinha que vir até Bacaitava para pegar o trem e ir para São Paulo, né? Então, o pessoal não tem essa noção da história. Jorge Wether, né? Por mais que seja um bairro hoje afastado do centro, mas faz parte de Iperó e tem uma história riquíssima, né? O próprio Jorge Wether, que dá nome ao bairro, tem uma história fascinante, assim, de tudo que ele realizou no decorrer da vida dele, até chegar a ser ali homenageado com o nome do bairro, né? Que o bairro chamava inicialmente Vilheta. Quando o Jorge Wether morreu, que aí a Câmara de Sorocaba aprovou a mudança do nome de Vilheta para Jorge Wether. Depois tem Ipanema, né? Desde o século XVI, várias tentativas ali de se criar um polo siderúrgico, que foi se concretizar mesmo em 1810 com a Real Fábrica de Ferro, né? Então, uma referência importantíssima, primeira siderúrgica da América Latina, né? Não só do Brasil, que hoje está dentro do nosso município. Então, de fato, tem muitos detalhes, né, da nossa história para se orgulhar, né? A própria população, também, se for falar mais recentemente no movimento de emancipação da cidade, a gente sempre lembra de 2, 3 nomes, né, que, lógico, foram os que estavam à frente do movimento, mas a população, quem viveu aquele momento, nós não vivemos, mas a gente sabe, né, das histórias que os mais velhos foram contando para a gente. Então, a população participou muito ativamente daquele movimento. Então, foi um momento bonito também, né, da história da cidade, que aí eu consegui, ainda em 2013, registrar um pouco, né, dessa parte com uma entrevista com o José Almendigós, que foi o primeiro prefeito e que era uma das pessoas que estavam à frente desse movimento, mais conhecido até na cidade na época como Zé Borba, né? A professora Enori, esposa dele, também bastante ativa. Então, não tenha dúvida que tem muita coisa para se orgulhar, sim. Aí, falar de curiosidade, né? Que também, você falou de spoiler, com certeza.
Uma das curiosidades, talvez, que mais chama a atenção e que a gente, muitas vezes, conversando com os amigos, comenta e eles não acreditam, é a questão da relação, né, entre a praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, e a nossa Ipanema, né? Então tem tudo a ver, Praia de Ipanema com Iperó, porque o nome Ipanema na praia do Rio de Janeiro, ele tem relação com a Ipanema, da época da fábrica de ferro, né? O título de nobreza do Barão de Ipanema, ele fazia alusão à fábrica de ferro. E quem comprou aquelas terras, onde hoje está a Praia de Ipanema no Rio de Janeiro, foi o filho do Barão de Ipanema. E aí, como forma de homenagear o pai dele, ele colocou o nome de Vila de Ipanema, né? Então, se a gente pegar lá pelo Tupi, que Ipanema significa água ruim, água podre, água sem peixe, lá em Ipanema, no Rio de Janeiro, não tem nada disso, é uma água limpa, né? Não é essa o significado, mas justamente, né, o nome por causa do título de barão do pai dele, e esse baronato do pai dele se referia justamente a Ipanema, que na época do Império era a menina dos olhos do imperador, né, a fábrica de ferro, né? Ele teve aqui, né, em Ipanema pelo menos 4 vezes, né, Dom Pedro II. Então veja como a história é riquíssima, né? Você também falou a questão de Ipanema, é uma curiosidade. Bacaitava, uma vez você comentou que foi destaque no jornal por um evento, não sei se foi no 7 de setembro. Foi no 7 de setembro. 7 de setembro, se não me engano, de 1922 ou 21. Não vou lembrar a data exata agora, que você me pegou de calça curta aqui. Mas é exatamente isso, Correio Paulistano. Então, na capa do Correio Paulistano, né, eles dando todo o destaque do que foi o 7 de setembro naquele ano. Então, ele vem falando ali sobre as festas no Rio de Janeiro, que então era a capital do Brasil. São Paulo, Lisboa, Buenos Aires, e daí tem, no mesmo destaque ali, era um quadro grande na página, né, em Bacaitava. Aí quando eu bati o olho naquilo, eu falei, não pode ser, né? É a mesma Bacaitava? É a nossa Bacaitava? Será que é mesmo? Daí eu fui ler a nota, e realmente era, né? Então, cita da família Guazelli, né, que era uma família bastante presente ali no bairro, naquela época e até antes, e cita das professoras, dos alunos, então realmente era a nossa Bacaitava, né? Então se veja, Bacaitava em destaque nas comemorações nacionais, né, e até internacionais do 7 de setembro no início da década de 20, então tem muita história. Outro fato histórico é o nome Iperó. Sim. No livro ele cita algumas versões, algumas possibilidades. O que você poderia nos passar sobre o nome Iperó? Qual o significado? Então, a versão oficial é que a gente conhece desde o prezinho, vamos dizer assim, né? Águas profundas e revoltas, né? E aí você começa a andar pela cidade, praticamente não existe essa água profunda e revolta, né? A gente tem o rio Sarapuí, tem o rio Sorocaba, né? Tem o próprio rio Iperó, né? Um ribeirão, mas enfim, não são profundos e muito menos revoltos, turbulentos, né? Mas essa é a versão oficial. E aí o que eu trouxe, no site eu já tinha essa pesquisa e no livro também tem esse detalhe, as outras versões, né? E inclusive o que a gente acaba se apegando mais, né? Que faz mais sentido até, seria tanto a versão relacionada à junção das palavras ipê e peroba, né? Que são árvores que existiam pelo menos em grande quantidade na nossa região, hoje menos, né? Mas seria então uma junção dessas duas palavras, ficaria ipê, peroba, e aí vai depois, né, tendo alteração com o passar, né, do tempo até formar Iperó. É uma possibilidade, uma hipótese, né? E uma outra hipótese também, que a própria pesquisa do Luiz Caldas Tibiriçá, que é um dos mais renomados nessa área de Tupi, em Guarani, que ele também faz alusão à palavra Iperó como relacionada à peroba, mas ele relaciona especificamente a casca da peroba, que daí ele vai falar que Iperó significa casca amarga, né, em relação à casca da peroba. Então, assim, se existisse algum estudo, de repente, para rever, né, essa versão
oficial da palavra Iperó, provavelmente a gente iria por essa vertente relacionada à madeira, seja o ipê ou a peroba, que hoje até o ipê amarelo é o símbolo oficial da nossa cidade, né? Ou então a casca amarga, mas que também é madeira. Então, o que faria mais sentido hoje, do que águas profundas e revoltas. O significado relacionado à madeira do que a água profunda, que realmente a gente não tem. Hugo, eu quero adquirir o livro. Na verdade, eu já adquiri o livro. Certo. Mas para quem está nos acompanhando e quer adquirir o livro, como que eu faço? Então, eu acabei reativando aí o site quando finalizei o livro para poder, a partir do site, a pessoa fazer a aquisição do material digital, né? Até para facilitar, né? Porque aí quem está fora da cidade consegue adquirir também, não só quem está aqui em Iperó, né? Então, para adquirir o livro, entra diretamente no site cidadeiperó.com.br, que é o mesmo site que a gente já tinha antes. Lá tem todo o histórico, né? Contando o que aconteceu, que o site existia anteriormente, que a gente perdeu o site, aí foi transformado num livro, e aí tem a opção para a pessoa clicar e finalizar a transação. Finalizou a transação, recebe o acesso pelo próprio e-mail, então por isso que tem que prestar atenção no e-mail que ela vai informar, porque daí ela vai receber um link do acesso pelo próprio e-mail. Mas é um procedimento fácil, né? Então cidadeiperó.com.br, finaliza a transação, recebe o acesso pelo e-mail. E aí também uma coisa que, não sei se está no roteiro, mas que a gente conversou também, é a questão do social. Sim. Uma parte da renda do livro eu vou direcionar tanto para a PAI daqui de Iperó, quanto para a ONG Cabana de Luz, lá de Jorge Wetterer, que são duas instituições muito sérias, a gente conhece o trabalho deles. A Cabana de Luz, especialmente, está construindo uma nova sede lá no bairro, então é um pessoal muito esforçado, assim como a PAI, aqui na área central, mais especificamente ali no bairro Guarapiranga. Então, parte da renda do livro eu vou doar para as duas instituições. Então, aí, quem adquirir o livro, além de ser um guardião da memória, vai também ajudar a PAI de Iperó e vai ajudar também a Cabana de Luz. Muito bom. Nós agradecemos, Hugo, essa entrevista com a gente, falando do livro, falando da história de Iperó, essa história que é escrita e reescrita, né, por diversas mãos, história formal, história oral, que, como bem disse o Hugo, todos nós somos guardiões, né, dessa história. O Descobrindo e Revelando é um pouco o guardião da história, porque o objetivo nosso é contar a história também, outras histórias que estão esquecidas, para que não ocorra esse fato de chegar a história morrer com a pessoa, com a família. Então a gente está muito feliz com a sua presença hoje aqui com a gente e convidamos a todos, né, que adquiram o livro, que visitem o site e que conheçam a nossa história, a rica história de Iperó. Nós iniciamos o Descobrindo e Revelando com uma citação do Hugo, do livro Cidade de Iperó, e vamos encerrar com uma citação de Fernando Sabino, que está no início do livro. Vamos a ela? De tudo ficam três coisas: a certeza de que ele estava sempre começando, a certeza de que era preciso continuar e a certeza de que seria interrompido antes de terminar. Fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sono uma ponte, da procura um encontro. Hugo, agradecemos mais uma vez você a nos conceder essa entrevista e a palavra é toda sua. Agradeço também, Luizinho, agradeço toda a equipe, né, da IperTV. E essa citação do Fernando Sabino é do livro Encontro Marcado, né? Então a gente teve um encontro marcado aqui hoje para falar sobre Iperó, falar sobre todo esse trabalho, né, de pesquisa, de resgate, preservação da memória da cidade. E com certeza espero ter um encontro marcado com quem está acompanhando também essa entrevista, quem acompanhou até aqui, né, no livro. Então acessa lá cidadeiperó.com.br, compra o livro, participe, né, desse processo como um guardião da memória da cidade e ajuda lá a PAI e a ONG Cabana de Luz, de Jorge Wetterer. Então, mais uma vez, obrigado e espero em outras oportunidades estar
também contribuindo com o trabalho de vocês, que é muito importante nessa parte de divulgação da nossa cidade, né? Tanto o seu programa, especificamente, né, das memórias, quanto dos outros apresentadores que a gente tem acompanhado um trabalho importante na cidade. Obrigado, Hugo. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado.